Bom dia, eu sou o Pedro Tardim, da turma de Engenharia de Alimentos 2019. Estou aqui para falar sobre fatores extrínsecos, que é o quarto tema proposto da aula invertida de micro de alimentos. Nesses fatores extrínsecos a gente vai falar de temperaturas, umidade relativa de ar e dos gases atmosféricos. Então, a gente começa definindo o que são fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos são os fatores que não estão relacionados a características próprias do ambiente, do alimento, quer dizer. Eles estão relacionados às características do ambiente no qual aquele alimento está. Como eu disse antes, a temperatura, por exemplo, é um fator extrínseco. Fazendo um contraponto, um fator intrínseco seria um fator que está relacionado a características próprias do alimento, como todos os fatores que nós vimos nas aulas anteriores. O potencial redox, o pH, a atividade de água, são todos fatores intrínsecos porque estão relacionados a características próprias do alimento. Então, a gente pode, falando aqui da temperatura e do crescimento, a relação entre temperatura e crescimento de micro-organismos. A temperatura é um fator muito importante no crescimento dos micro-organismos, porque ela influencia na velocidade das reações químicas que estão ligadas ao crescimento microbiológico. E esses processos de crescimento microbiológico, eles dependem da intensidade dessas reações químicas. E a intensidade se dá pela temperatura, tudo depende da temperatura. E a temperatura do alimento é tão importante que ela vai determinar desde a amplitude do crescimento desses micro-organismos até a morte deles. E cada espécie de microbiana, né, ela consegue se desenvolver de uma maneira eficaz para ela dentro dos limites de temperatura. Então, em temperaturas inferiores à temperatura mínima, o crescimento microbiano ele para, mas só que as bactérias continuarão vivas. Já nas temperaturas acima das temperaturas máximas, vai acontecer uma desnaturação das proteínas estruturais. Em decorrência disso, vai acarretar na morte dos micro-organismos. E eu vou definir aqui um termo que eu vou usar já no próximo slide, que é a temperatura ótima. Então, a temperatura ótima é a faixa onde há um grande crescimento microbiano no curto espaço de tempo. Então, a gente vai falar quando eu falar de temperatura ótima, é onde vai acontecer um elevado crescimento microbiano num espaço de tempo muito pequeno. Então, a gente pode classificar os micro-organismos pelas temperaturas em quatro grupos, que são os mesófilos, os psicrófilos, os termófilos e os psicrotróficos. Psicrotróficos, desculpa, o nome é meio difícil de falar. Então, os mesófilos são os micro-organismos que eles apresentam um crescimento ótimo nas temperaturas que variam de 25 graus a 40 graus. E essa temperatura é a temperatura mais comum na superfície da Terra, é a temperatura no qual a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, a sentir no nosso dia a dia. E a maioria dos patógenos humanos, eles apresentam um crescimento ótimo em temperaturas que chegam próximas a 37 graus. Então, se houver um aquecimento mal feito no processo de enlatamento, né, digamos assim, de alimentos, as bactérias mesófilas podem sobreviver e elas podem deteriorar o produto. Falando das psicrófilas, elas são divididas em dois subgrupos, em duas subcategorias, que são as psicrófilas obrigatórias e as psicrófilas facultativas. Então, as psicrófilas obrigatórias, elas requerem baixas temperaturas para o seu crescimento. E o crescimento ótimo das psicrófilas obrigatórias se dá abaixo de 15 graus. E os micro-organismos psicrófilos obrigatórios, eles morrem quando eles são expostos à temperatura ambiente. E esses micro-organismos se adaptam a temperaturas tão baixas por causa que eles têm muito ácidos graxos insaturados nas suas membranas. Já falando das psicrófilas facultativas, elas apresentam um crescimento ótimo em temperaturas que estão abaixo de 20 graus. Mas elas também podem crescer, só que mais lentamente em temperaturas de refrigerador, e elas têm alta probabilidade de contaminar e estragar, né, produtos resfriados, como alimentos. Então, só para acabar de definir as temperaturas psicrófilas, que eu cortei e eu percebi que eu não tinha falado tudo, que elas podem estragar alimentos resfriados, alimentos que precisam ser conservados em temperaturas baixas. Então, falando dos micro-organismos termófilos, eles são micro-organismos que eles crescem em temperaturas altas, em temperaturas elevadas. E esses micro-organismos crescem, o crescimento ótimo desses micro-organismos vai de 45, não, quer dizer,
esses micro-organismos crescem entre 45 e 80 graus, e o crescimento ótimo se dá na casa dos 60 graus. E falando agora dos psicotrófilos, eles são micro-organismos que são capazes de se desenvolver em temperaturas abaixo de 7 graus. Então, falando aqui separadamente dos micro-organismos psicotrófilos, eles são os micro-organismos que mais preocupam a indústria, no que se refere à conservação dos alimentos, e principalmente na indústria dos laticínios, porque essa ação degradante dessas bactérias psicotróficas, ela se deve principalmente à produção de proteases e lipases, e elas hidrolisam a proteína e a gordura do leite. E a maioria das bactérias psicotrófilas, elas não sobrevivem à pasteurização. Só que as enzimas hidrolíticas são termorresistentes, e aí elas podem resistir até mesmo o tratamento em alta temperatura, que é o HT. E elas continuam ativas, e por causa dessas enzimas que a gente pode ter algumas mudanças indesejáveis sensorialmente. Então, falando da relação entre umidade, preservação e conservação dos alimentos, a umidade relativa ela tem uma relação direta com a atividade de água, e principalmente com a atividade de água no alimento, principalmente quando o alimento ele não está armazenado em condições adequadas. Então, os alimentos conservados com ambiente onde em ambientes onde a umidade relativa está acima da atividade de água, eles tendem a absorver a umidade. Isso aumenta a atividade de água, e o contrário, vice-versa, pode acontecer. E com uma umidade relativa muito alta, o crescimento microbiológico ele vai ser começado mais rápido, mesmo com temperaturas baixas. Então, quando os alimentos mais secos eles são colocados em ambientes úmidos, pode acontecer uma absorção da umidade por parte da superfície do alimento. Isso permite que, eventualmente, ocorra um crescimento microbiológico. Então, falando de embalagens com atmosfera modificada, as EAMs, né, EAM, ela define a substituição do ar interior da embalagem para mistura de gases. E essas misturas de gases normalmente são oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, e o aumento do prazo comercial desses alimentos se dá por conta do fator inibitório que o CO2 tem sobre vários micro-organismos. Ou também a inibição pode ser feita por causa da remoção do O2 das embalagens. E a estratégia dessas embalagens é retardar ao máximo o crescimento microbiano para que os produtos tenham um tempo de prateleira maior. Então, falando em alimentos que normalmente a gente vê em embalagens com atmosfera modificada, a gente pode falar as carnes, as frutas e vegetais e os pescados. E, em especial, falando aqui dos pescados, é que apesar de eles serem um alimento que é muito rico em termos nutricionais, ele pode ter os peixes podem ter uma variedade muito grande de micro-organismos que são patogênicos ao homem. E eles também possuem um curto prazo de shelf life, o que dificulta a sua comercialização em distâncias longas, para fazer um transporte digamos que do rio ou do mar até o supermercado. E por causa desse curto shelf life e da necessidade que hoje em dia tem de se vender produtos mais frescos, com aparência mais frescas, é que eles são muito utilizados as embalagens de atmosfera modificada são muito utilizadas em pescados, e também para reduzir o custo da refrigeração o custo de energia, né, da refrigeração e do congelamento dos pescados. Então foi isso, essas aqui são as referências que eu usei. Obrigado.